esse entendimento. E precisamos estar no centro da vontade de Deus como igreja. Eu sei que quando eu pergunto isso para algumas pessoas, e aí, você vai à igreja? Algumas pessoas vêm tentar me dar como resposta, eu sou a igreja. Agora, de fato, eu peço para que você repita isso comigo. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Mais uma vez, por favor. Eu sou a igreja. A terceira para consolidar. Eu sou a igreja. Você precisa estar certo disso, que você é a igreja. Mas será que na realidade você se encontra com uma igreja que Deus espera? Hoje, uma das coisas que mais gera um bloqueio das pessoas é o fato de você convidar ela para a igreja. Algumas têm alguns argumentos muito específicos. Eu não vou para a igreja onde só existem pessoas falsas, pessoas problemáticas, onde existe fofoca. Eu vou para a igreja para dar dinheiro para pastor, para enriquecer os irmãos. Igreja sempre tem panelinhas, sempre tem uma exclusão, simplesmente vai ser abraçado quem na realidade se aproxima ao posto de alguns líderes. Irmãos, está certo, muitas pessoas podem se levantar com esses argumentos, com essas desculpas, mas o propósito delas é o contrário de Cristo. Porque quando eu me foco nessas situações, eu me desvio do propósito divino, porque eu estou me focando em homens. O próprio Deus, Ele chama homens imperfeitos para serem, sabe o quê? Ministros do seu Evangelho. Hoje eu tive uma conversa em especial com as pessoas. A religião, ela sempre tem imputado algumas coisas sobre nós. Nós esperamos que alguém perfeito talvez esteja aqui tocando. Talvez você espera que alguém perfeito, no seu padrão, esteja aqui pregando para você. Irmãos, você vai se frustrar. Vocês vão se frustrar quanto a isso. Nós nos frustramos porque às vezes colocamos expectações em homens. Mas o que Deus sempre tem nos surpreendido é que Ele precisa desses homens limitados. E eu estendo esse convite. Ele precisa de você. Ele precisa daquele que você na realidade já tem repúdio. Ele precisa daquilo que nós chamamos às vezes a história da sociedade. Porque para isso o filho dele morreu. Por causa de mim e de você. Automaticamente, Jesus, quando chama os apóstolos, ele veio com um processo de purificação inicial sobre eles? Não, já veio chamando. Foram homens que de certa forma foram excluídos da sociedade religiosa e intelectual. Porque Jesus precisava quebrar esse protocolo racional do povo judeu. Gente, às vezes algumas pessoas ficam até um pouco indignadas. Existem vários adereços judaicos. Mas eu sei que o Evangelho, antes de ser cristocêntrico, ele foi judaico. Consegue entender isso? O cristianismo descende do judaísmo, e ponto. Agora não tem como eu excluir o judaísmo do cristianismo, porque um descende do outro. Mas algumas coisas foram colocadas no seu devido lugar e nós precisamos despertar como igreja. Precisamos despertar. Porque como vamos querer excluir a nossa história? É semelhante a isso, irmão. Se você tentar anular a sua história, talvez algumas pessoas aqui criaram resistência com a sua paternidade e a sua maternidade. Talvez você não concordou com muitas coisas que o seu pai ou a sua mãe fez. Mas a sua história depende deles. Não tem como anular isso. Da mesma forma, o cristianismo teve uma base inicial que foi o judaísmo. Existem vários adereços. Essa semana eu estava comunicando com uma pessoa e algumas das pessoas dizem que às vezes tem resistência de entrar nesse ambiente porque algumas pessoas pensam que é seita. Talvez alguns aqui já ouviram falar isso. Irmão, nós aceitamos, sim, todo tipo de pessoa. Aquilo que muitas religiões têm reprovado, nós aceitamos, porque precisamos agir da mesma forma de Jesus. O que acontece? A igreja perdeu o feeling da verdade. E os homens começaram a colocar os padrões pessoais, aquilo que eles achavam corretos, e não perguntaram a Jesus se podia. Mas Jesus respeita cada um de nós. E precisamos tomar um posicionamento diferente. Primeiramente, a mente legalista, por causa da lei, da Torá, ela precisava ser desconstruída para que uma compaixão, uma misericórdia fosse gerada dentro de cada judeu. Agora
olha só, Deus nunca, eu vou mostrar a cada um de vocês, talvez alguns nasceram em berço evangélico, já estão cascudos, consolidados em tantos fatores históricos, mas, assim como Nicodemos, irmão, você precisa nascer de novo. Precisamos nascer de novo. E se você nasceu de novo e precisa nascer de novo, nasça novamente. Porque nós precisamos cumprir com um propósito eterno sobre essa terra. Amém? Olha só. Uma das coisas que Deus me deu, olha só. Há uma estatística racional que depende muito da postura que venhamos ter. Essa frase Deus me deu é concernente à estatística do que ocorre numa igreja. Para os mais íntimos, nós não fazemos evangelismo ainda, correto? Já fizemos algum evangelismo porta em porta. A igreja, de certa forma, ela tem criado robustez, tamanho, mas de um povo mais consolidado. Eu já fui, na realidade, informado por alguns discípulos que estão aqui, que vieram de outro ministério, por causa da distância, disseram isso aqui: cara, eu vim de um ministério que ocorria tal coisa. Muitas pessoas se convertiam, mas na mesma proporção que se convertiam, saíam. Aqui eu consigo perceber essa diferença. Por quê? Nós não podemos criar a expectação de ganharmos grandes números sem ainda sermos um modelo para essas pessoas. Nós somos seres sociais que às vezes olhamos para um padrão e tentamos segui-lo. Agora, quando as pessoas ainda estão num processo de libertação e tantas coisas a serem ajustadas, irmãos, vai gerar frustrações. Porque quando vir o confronto, nem todo mundo vai se submeter. São coisas que vocês serão tratadas internamente. Consegue entender? O que acontece? Olha só, Jesus chama os 12 e coloca eles à prova, no fogo. Para primeiramente ter que lidar com pessoas difíceis, problemáticas, sistemáticas. É o que vai ocorrer aqui. Uma das coisas que eu tenho chamado, irmão, faça uma reunião na sua casa, reúne homens, reúne problemas, para vocês terem da parte de Deus a solução. Assim como Davi. O ministério, o reinado de Davi começa quando ele está fugindo, está cheio de problema. E o que ele faz? Reúne dentro de um problema, um monte de problema. Dentro daquela caverna tinham homens endividados, problemáticos, sistemáticos. E a partir daquele momento Deus me falou assim: filho, eu vou te usar como um canal. Talvez você se ache um nada, mas Deus quer te usar a si mesmo. E através disso, você vai sendo capacitado a ser alinhado. E nem todo mundo entende isso. Existem pessoas que criam argumentos para vir para a igreja. Você vai fazer um convite para algumas pessoas e as pessoas vão dizer assim: não, irmão, mas eu ainda fumo meu cigarrinho, eu ainda tomo a minha cervejinha, eu ainda fumo meu bequinho. As pessoas sempre vêm usando no diminutivo e não sabem que na frente dele existe um Deus grandioso que pode mudar o seu propósito e botar você inserido num propósito de glória. Agora, olha só, isso é difícil quando você faz um convite e algumas pessoas ainda estão envolvidas nas suas imperfeições. Mas Deus sempre colocou algumas coisas que foi de encontro ao nosso intelecto. Deus fez o homem e a mulher, e os dois estavam no jardim, nus. A nudez do homem e da mulher foi algum problema para Deus? Não, foi aquilo que Deus detectou que o homem quebrou no princípio. Olha, irmãos, no céu não havia prostituição. Acompanhe a linha de raciocínio. Eu vou usar um pouco de um raciocínio lógico, mas para te apontar uma questão espiritual. No céu havia prostituição, mas ela, quando foi direcionada para a terra com uma intenção do próprio diabo, ela agora se torna um pecado. Consegue entender? O único pecado que o próprio inimigo cometeu no ambiente de glória foi a desobediência. E Deus estabeleceu padrões de santidade. Filho, vai ter uma só mulher. Aí,
O cara quer ter um montão. Filho, obedeça a pai e mãe. O cara quer desobedecer. Tudo aquilo que foi contra um princípio divino fere a honra de Deus. E Deus não vai compactuar. Ele não vai amassagear ego de ninguém arrogante ou altivo. Todos os que se opõem vão se frustrar. Porque muitas pessoas estão dentro de igreja, estão se desgastando, estão sendo intituladas e dentro de si tem aquela frustração. Sempre uma dívida interna parece que está faltando algo. Sabe por quê? Eu vou te dar a resposta. Porque não tem seguido a direção do Espírito, tem seguido o seu raciocínio lógico. Olha só o que eu quero dizer para vocês. Quem que já ouviu falar de apóstolo Paulo? Olha, irmãos, eu já falei isso aqui para algumas pessoas. A Bíblia não diz que Paulo teve um nome mudado. Quem escreveu o livro de Atos, ele quis deixar que uma identidade espiritual foi selada sobre a vida desse homem. Ah, mas ele não era conhecido na escritura como Saulo. Irmão, em nenhum momento o nome dele mudou. Ele pertencia a uma tribo chamada de Benjamim. O primeiro rei a ser estabelecido sobre Israel foi quem? Saul. Olha só, o nome não era para ser transliterado, mudado. Automaticamente, quando você lesse, você já ia ter ciência que a identidade física desse homem não tinha sido mudada, mas sim uma identidade espiritual. Ele descende da mesma tribo do rei Saul. Automaticamente, talvez em homenagem, ou como um hábito e um costume, os pais colocaram o nome dele de quê? Saul. No hebraico, o nome dele está o quê? Shaul. Shaul Racharia, apóstolo Paulo. Aí, o que acontece? Esse homem era um homem muito intelectual, muito estudado. A maioria dos homens mais sábios sobre essa terra vem descendentes do povo judeu, irmão. O próprio Salomão, ele descende desse povo. A maioria dos homens que ganharam prêmios Nobel, na realidade, descendentes do povo judeu. Vocês vão ver, podem pesquisar. A maioria dos melhores músicos eram o quê? A maioria dos banqueiros, na realidade atual, é o quê? A maioria de muitos deles são ricos. Por quê? De certa forma, Deus já abençoou esse povo. Mas o que eu quero dizer? Ele cresce aos pés de um homem chamado Gamaliel. Paulo, na atualidade, ele seria um homem de aproximadamente 2 ou 3 faculdades. 3 formações acadêmicas, ou seja, era um homem aprofundado em alguns conhecimentos. Além disso, ele era poliglota. O homem mais habilitado para ministrar o próprio povo judeu, porque ele descendia de um judaísmo raiz e ele não foi excluído da religião lá, foi Paulo. Agora eu te pergunto, por que Paulo é conhecido como pregador dos gentios? Consegue acompanhar a linha de raciocínio? Agora, quem pregou na realidade para os judeus diretamente? Pedro, um simples pescador. Eu quero agora te conscientizar de forma espiritual que existem pessoas que você às vezes se acha incapaz de ser canal para essas pessoas. Mas é para essas pessoas que Deus vai te usar. É para essas pessoas. Poderíamos indagar a própria Escritura, reprovar através do nosso crédito e dizer: Paulo, homem tão sábio, por que ele não ministrou diretamente aos judeus? E aquilo corroía ele. Agora Pedro, um cara que foi excluído do judaísmo para ser pescador. Porque, olha só, numa faixa etária de idade, eles já inserem as crianças nas escolas rabínicas. Quem não é apto e aceito, sabe o que acontece? É excluído para voltar para casa para seguir a mesma profissão dos pais. O próprio Jesus, ele tinha sido reprovado dentro desse termo, mas mesmo se levantou como um mestre. Por quê? Já com 12 anos, a Escritura diz que ele discutia com os mestres sobre a questão da lei. Irmãos, o que eu quero que vocês se conscientizem é isso. Deus vai te colocar em lugares
Deus vai colocar você diante de pessoas. Não tema de falar do reino de Deus, porque é você que vai ser usado como canal. Deus vai colocar diante de doutores, alguns doutores. Mas eu não sei nem ler direito. Não importa, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fragilidades. Deus não precisa do intelecto do homem para mostrar o poder dele. Agora, olha só, eu peço para que vocês abram inicialmente aí para mim em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Amém? Pessoal, com essa introdução, deu para vocês entenderem mais ou menos o que o Espírito está ministrando em vocês? O que acontece? O problema é, às vezes, que eu posso estar diante de um povo que não lê Bíblia. Isso dificulta o raciocínio. Nós nos ocupamos com tantas coisas. Talvez você se ocupe com tanta Netflix, com tanto celular, com tanto WhatsApp, com tanta rede social, que às vezes você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Mas a igreja precisa despertar. Precisamos, pelo menos no mínimo, dominar um pouco do que as Escrituras dizem. Amém? Vamos lá? Capítulo 2, versículo 1. Olha só o que Paulo fala. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Olha só o que ele diz, por favor, acompanhe comigo. Quanto a mim, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com suprema eloquência ou sabedoria que vos anunciei a verdade divina, anteriormente ocultada. Pois decidi que, enquanto estava com vocês, me esqueceria de tudo que não fosse Yeshua, o Messias. E este como alguém executado na estaca, como um criminoso. Também estive com vocês como alguém fraco. Também estive com vocês como alguém fraco, nervoso e trêmulo por causa do medo. Nem a pregação, nem o conteúdo da minha mensagem baseava-se em palavras persuasivas de sabedoria, mas na demonstração do poder do Espírito, para que a confiança de vocês não apoiasse e não fosse depositada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, existe uma sabedoria da qual falamos aos que são suficientemente maduros para ela. Não se trata, porém, da sabedoria desse mundo ou dos líderes desse mundo que se encontram no processo de desaparecimento. Ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus, que foi ocultada até agora. Contudo, antes de a história ter início, Deus decretou que nos traria glória. Nenhum dos líderes desse mundo entendeu, pois se eles tivessem feito, não teriam executado o Senhor, de quem essa glória flui. Todavia, como diz as Escrituras, nenhum olho viu, nenhum ouvidos ouviram, e nem tampouco chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem tampouco chegou ao coração do homem o que Deus tem guardado. O que acontece? Existe uma ação muito racional do intelecto do homem. Existem sabedorias manifestas do homem sobre essa terra que nos surpreende. Irmãos, existem pessoas ainda nessa geração que atravessou, que vem atravessando o tempo, consegue se surpreender com o celular. Lembra como tudo iniciou? Aquele tijolão. E quem usava aquilo tirava a onda. Puxava uma antena que quase batia no céu. E as coisas foram evoluindo. Era tudo de tecla. Hoje é touchscreen, né? Touch. Hoje não toque. Hoje não precisa mais de algumas teclas. Já é diretamente na tela. Câmeras de alta resolução. Isso nos surpreende. E sabemos que isso descende de uma sabedoria que Deus manifestou sobre o homem. Essas coisas nos surpreendem. Isso
automaticamente também tem surpreendido algumas pessoas quando conhecem de palavra, como vem através das suas razões. Entrou aproximadamente aí, menos de 10 anos, um coach na igreja. Homens com persuasão, com técnicas, que conhecem a forma se a pessoa está triste. Aí entrou alguns fatores intelectuais, de forma que tem deixado o Espírito Santo de lado. O homem tem usado tantas as suas razões. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado. Olha só, esse homem, ele poderia ter sido levantado para ministrar diretamente o povo judeu. Mas Deus muda a regra das coisas e coloca Pedro. O que Pedro ia falar? Poxa, olha só. Pesquei a noite toda, não peguei nada, já estava lavando as redes. Jesus chegou e pede para eu lançar a rede do lado direito. Peguei muitos peixes. Eram tantos que tive que sinalizar para outro barco me ajudar. Irmão, coisas simples, mas que um homem, na realidade, quebra todas as suas razões. Ele era pescador. Ele sabia como pescar, mas naquela noite ele não pegou nada. Mas através de um decreto profético espiritual, ele lança a rede, ele obedece e as coisas fluem. Eram tantos os peixes que quase um barco vai a pique. Irmão, como você explica isso? Você consegue explicar isso de forma racional? Não consegue. Aí você pega uma pessoa que talvez é viciada, alcoólatra, viciada em drogas, um prostituto, um devasso, entra por essas portas, o Espírito ministra, a mente dele muda, uma chave vira, e esse cara agora começa a mudar o sentido da sua vida. Quando a sociedade vai tentar encontrar a explicação, não existe outro a não ser o Espírito de Deus e o poder que existe no Evangelho. Aí se faz valer a palavra que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seremos livres. Agora, a quem nós associaremos esse livro de liberdade? Somente a Cristo Jesus. Irmãos, eu falo para algumas pessoas que tem coisas que o Espírito ministra em mim. Por exemplo, um dos menores versículos aí de João, que fala que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Algumas pessoas dizem: porque ele amava muito Lázaro. Ele chora porque viu que uma pessoa que realmente ele muito amava morreu. Mas ele chora por ver a consequência do pecado, o quanto é devastador. E mais ainda seria a consequência da morte eterna. Libera esse decreto para todos vocês, irmãos. O dia de amanhã você não sabe. Eu particularmente tenho sentido, eu tenho sentido uma dor nas costas. Eu falei assim: filho, eu não sei quanto tempo eu vou durar nessa terra não, hein? Mas eu estou resolvidão, muito resolvido, porque eu tenho a certeza da minha salvação. Mas eu também preciso ver os sinais de Cristo gerado em cada um de vocês. Se Deus chegar e dizer: eu vou te levar hoje, filho, pai, mas e aí? Quem vai assumir essa bronca? Vai assumir no intelecto de vocês? A minha preocupação é que o feeling do Espírito não pode ser perdido. A comunicação do Espírito não pode ser perdida. Caso contrário, vamos nos tornar mais uma igreja religiosa. Uma igreja que se opõe à vontade de Deus e faz a vontade dos homens. Onde nós cantaremos louvores não para Deus, mas louvor que toca o emocional de algumas pessoas. Vamos falar de palavras que amassageiam o ego e alimenta ainda mais a deformidade de algumas pessoas. Precisamos ser direcionados. Irmão, eu não me santifico propriamente por causa de vocês. Vocês também são consequências da santificação que eu tenho adquirido. Mas eu me santifico, sabe por quê? Porque eu sei que Jesus é santo. Santidade no meu espírito em ver a face dele. Eu não estou envolvido por uma ilusão. Irmãos, olha, isso é sério. É negável tudo que você lê aqui. Mas vai entrar em confronto com as coisas que na realidade precisamos adquirir. Talvez você está sendo tão bombardeado pela vida, tantos acontecimentos que geraram descrédito, incredulidade, talvez até apostasia. Mas aqui existe uma semente de fé sendo liberada. O nosso Jesus pede para que venhamos ter uma fé simplesmente do tamanho de um grão de mostarda. Mas eu preciso te dizer, Jesus aponta para todo o cuidado com essa semente. Ele diz que existe água viva, aleluia, para molhar a terra que está seca.
Se talvez tu está seco, distante de um propósito, Deus aproveu, sabe o quê? Adubo, fertilizante, cuidado. Além das coisas que Deus tudo aponta, Ele diz que Ele é a água da vida. Ele diz que é o sol da justiça. E se existe uma semente aí, existe água para regar você. Se existe uma semente aí, existe um sol para, na realidade, gerar o crescimento, porque é o alimento que nós precisamos. Consegue entender? Ele é o suficiente para todo nível de fé. Pode ser do tamanho do grão de mostarda, mas vai crescer e vai gerar, sabe o quê? Ramos, ao ponto das árvores se alinharem. Sabe o que acontece? Existem pessoas que vão se apoiar na sua fé, sim, não é? Mas vão se apoiar, sabe para quê? Para gerar o crescimento e daqui a pouco vai tomar o seu voo. Porque você tem sido levantado como um exemplo no correio sobre essa coisa. Amém? Vamos lá. Eu li sobre isso. A forma como ele chega para esse povo e diz: irmãos, ó, eu sou um cara que entendo, domino de algumas coisas, sou poliglota, entendo de muitas coisas, mas não fiz questão dessas coisas serem colocadas diante de vocês. Eu vim debaixo de simplicidade, vim até mesmo tremendo. Tu vê o que ele diz? Com medo. Um homem que não era para temer chegar diante dos gentios. Mas, se fosse usar a lógica humana, ele seria um cara aprovado a pregar o povo judeu. E ao povo judeu, Deus coloca Pedro. Agora, olha só, isso corrói esse homem. Existem coisas que talvez corroem vocês. Existe algo que eu confesso a vocês, me corrói. O quanto eu desejo a salvação dos meus pais. Isso me corrói. Mas eu, às vezes, não sei nem como aproximar deles. Graças a Deus, a minha irmã, meu irmão está aqui. Eu sei que grande parte, agora só falta 2. E os meus sobrinhos. E toda a família ser contagiada. Mas o que acontece? A preocupação de Paulo também era com o povo judeu. Vem comigo aqui, ó. Romanos. Volta um pouquinho. Romanos capítulo 9. Amém? Versículo 1. Diz assim, ó. Digo a verdade. Como alguém que pertence ao Messias. Não minto. E também minha consciência dá testemunho. Governada pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo de Deus. Minha tristeza é tão grande e a dor do meu coração tão constante que eu desejaria pôr-se sobre a maldição de Deus e ser separado do Messias, se isso pudesse ajudar meus irmãos, na minha carne e no meu sangue. O povo de Israel, eles foram feitos filhos de Deus, e a Shekinah esteve com eles. As alianças lhes pertencem, da mesma forma a outorga da Torá, da lei, a adoração do templo, as promessas. Deles são os patriarcas, e deles que respeitam a descendência física, procedeu do Messias, que está acima de todos. Louvado seja Adonai para sempre. Amém. Entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Na verdade, nem todos os descendentes são semente de Abraão. Ao contrário, a partir de Isaac deve ser considerada a sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Refere-se a quem deve ser considerado semente de Abraão. Porque isso é o que a promessa disse. No tempo devido virei e Sara terá um filho. Irmãos, olha só, essa é a consciência. Olha só, a denúncia desse homem. O quanto ele se sente entristecido de ver um povo que é detentor da promessa, o povo que recebeu a Torá, mas ele chega e diz nitidamente, ó, eu sei que nem todo judeu, o povo de Israel,
poderia ser considerado como um israelita. Agora olha só, talvez alguém aqui que sofreu frustração dentro de igreja. Nem todo mundo de dentro da igreja segue a Cristo. Amém? Automaticamente, quando você chega e vê isso, você vê que as pessoas se inclinaram ao processo religioso e não entendeu o processo divino. Por isso que eu preciso sacudir, conscientizar vocês de não ser mais levados pelo impulso. O impulso de muitas pessoas tem gerado frustrações. Eu tenho falado para os ministros, irmãos, ó, calma. Eu tenho falado para a igreja, menos é mais. Por favor. Até o mover do Espírito, precisamos entender quando somos nós ou o próprio Espírito, porque o Espírito vai dar as coisas em justa medida, no tempo determinado. E outra situação, olha só, eu sei que algumas coisas que ocorrem dentro da igreja preocupam vocês. Não se preocupem, sabe por quê? Quem é de Deus vai estar no seu arraial. Às vezes nós nos preocupamos, será que a pessoa gostou? Será que a pessoa não vai gostar? Será que isso e aquilo? Irmãos, isso não pode nos preocupar, porque quem convence as pessoas é o próprio Espírito. Não somos nós. Caso contrário, sempre vamos ficar nos frustrando, dependendo que a pessoa dê um sinal que ela está sendo ministrada. Irmãos, se nós não estivermos abertos ao Espírito, nada vai mudar. Vamos estar secando o gelo. Vamos estar limpando o carvão. E ninguém quer trabalhar disso. Alguém quer? Então, agora se você ama o desgaste, se você ama a frustração, não. Eu também estou resolvido quanto a isso. Agora olha só. Algo que eu falo. Não resista ao Espírito Santo. Não se oponha à vontade do Espírito. Deixa o Espírito ministrar. Ao ponto que quando você entender a paternidade divina, o teu espírito vai clamar, como Paulo diz, Abba, Pai. Abba é a forma mais íntima em que um filho pode chamar no hebraico. Quando você vê uma criança judia chegar e falar assim, Abba, Abba, é a forma mais íntima de um filho se aproximar do seu pai, mais carinhosa. Quando Paulo chega e fala assim, ó, o Espírito tem gerado essa consciência dentro de nós. E quando realmente visualizarmos Deus como nosso Pai, nós iremos declarar isso. Abba, Abba, Pai. Pai querido. Eu sei que o Senhor está acima de tudo e de todos. Eu sei que todo o poder, toda a majestade foi dada ao Senhor e eu creio no Senhor. Agora, olha só o que acontece. Precisa nascer de novo. Algumas coisas precisam ser desconstruídas. Se as coisas estivessem no centro da vontade de Deus, já estava funcionando. É isso. Agora olha só, a Bíblia, o próprio Jesus, ele sempre apontou para algumas coisas extraordinárias. Ele vai falar sobre uma alusão, uma parábola das 10 virgens. Mas entre as 10 havia 5 prudentes e 5 tolas. 5 delas tinham o quê? Azeite. A unção, ela só vai ser adquirida de forma espiritual. Por exemplo, eu não posso usar o azeite como um amuleto, simplesmente como uma visão física. Eu preciso entender que ela move uma questão espiritual. Tudo no mundo espiritual também é movido por algumas coisas físicas aqui. Não é à toa que quando algumas ofertas específicas que os homens de Deus precisavam fazer diante de Deus, tinham algum propósito específico. Por exemplo, eu já falei para vocês, o simbolismo da oferta movida. Por exemplo, vou ofertar uma libação. Libação é uma oferta de líquidos. Estou diante do altar. O que eu ia fazer? Uma sinalização, Senhor. Isso aqui vai estar sendo ofertado ao Senhor. Existem coisas que precisam ser apresentadas diante de Deus. Quem é que precisa de libertação? Sinaliza. Quem é que precisa entender a sua chamada? Sinaliza. Quem é que precisa de um algo da parte de Deus? Sinaliza para ele. Caso contrário, as coisas não vão entrar na comunicação correta. O mundo espiritual é feito com a comunicação. O próprio Jesus deixa como base a oração modelo. A oração do Pai. Primeiramente, isso era um conflito diante daquele tempo. Imagine um homem
se colocou. Você sabe por que Jesus morreu? Vocês sabem por que Jesus morreu? Então, você vai ter o pecado. Simplesmente por causa disso. Ele morreu porque diante de mentes legalistas e pessoas legalistas, ele chamou Deus de Pai. Porque a religião faz com que venhamos ter essa visão turva, amofiada, que não conseguimos enxergar o próprio Deus como Pai. Talvez algumas pessoas aqui sofreram tantos conflitos na sua vivência. Talvez teve dificuldade de chamar o próprio pai biológico de pai. Aí você carrega esse estigma, essa opressão para todos os níveis de relacionamento. Principalmente quando existe uma autoridade sobre a sua vida. Aí você sempre se opõe. Por isso que o espírito feminista tem crescido assustadoramente. Sabia disso? A falta da paternidade exercida, quando não entendida, algumas mulheres agora estão querendo dar de honra. Tu já parou para perceber? O feminismo não tem nada de feminista. Mulher cheia de cabelo no sovaco, querendo fazer o que o homem faz. Já parou para perceber isso? O que isso tem de feminista? As mulheres querendo se tornar homem, sendo que o que aponta por uma visão fêmea é uma mulher vestida como mulher, adornada como mulher, cuidada como mulher, não querendo ser um homem. Concordam comigo? Amém. As coisas estão tão distorcidas que o padrão tinha sido estabelecido pela nossa nação. O modelo de homem da nação era quem? Homem. Meu Deus. E o padrão de mulher, Paulo no final, irmãos, estão tentando gerar conflito na mente do mundo. Eu não sei como é que as mulheres não se ofendem, os homens se ofendem com isso. Há uma indignação, e como nós vamos aceitar isso? Inadmissível. Agora, que lógica? Nem a lógica racional estão usando contra isso. Agora, olha só. Existe uma razão espiritual para você estar aqui. É para você sair consciente e pedir direção ao Espírito. Deus, vamos comigo. Escolhe um pouquinho, vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 6. Quantos estão entendendo, por favor, sinalize para mim. Eu preciso da comunicação de vocês. Preciso que vocês saiam entendidos desse ambiente. Amém? Capítulo 8, versículo 6. Olha só o que diz. Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus. Porque não se submete à lei de Deus. De fato, ela não pode fazer. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus. Entretanto, vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o Espírito. E se o Espírito de Deus vive em vocês, porque quem não tem o Espírito do Messias não pertence a Ele. Contudo, se o Messias está em vocês, então o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo pela razão de Deus e os considerar justos. E se o Espírito que ressuscitou o Messias e Yeshua dentre os mortos habita em vocês, então aquele que ressuscitou o Messias e Yeshua dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza, que requeira que vivamos de acordo com ela. Porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam um espírito que nos torna filhos.
e por meio da qual chamamos Abba, isso significa Pai, querido Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Messias, se sofremos com Ele, a fim de também sermos glorificados com Ele. Amém? Eu vou dar continuidade ao versículo 18. Olha só o que precisamos entender. O problema de algumas pessoas não adquirirem maturidade espiritual, elas associam pecado somente a isso aqui, ó. Quando você vai confrontar uma pessoa, talvez para tomar a decisão de aceitar a Jesus, ela já se sente justificada. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Irmãos, o pior engano é o engano intelectual, achando que você é justificado pela sua razão. Esse é o maior perigo que os homens encontraram na sua intelectualidade. Quando ele fala que quem pendula para a carnalidade, ele não fala simplesmente somente das práticas a qual nós associamos como pleno pecado, matar, roubar, se prostituir ou fazer mal a alguém, mas simplesmente quando há uma oposição intelectual contra Deus. Por quê? Lembra que eu disse para vocês? O diabo prostituiu no céu. O que acontece? Ele usou o seu intelecto, a sua razão, para criar uma oposição. Isso bastava. Esse foi um dos maiores pecados que causou a rebelião. Olha só, no hebraico, o verdadeiro nome dele é Heliel Ben Shahar. Não existe, esse nome é Lúcifer, não existe na Bíblia. Heliel Ben Shahar significa filho da honra. Agora olha só, quando ele se move de forma desonrosa, o nome dele agora é mudado. O nome dele é dado o quê? Diabo. Que significa opositor, pai da mentira, acusador. Porque ele prega uma mentira. Por isso que a Bíblia diz que ele arrastou do ambiente de glória a terça parte dos anjos. É a terça parte dos anjos que ele arrastou. Entenda, existem níveis de hierarquias ainda não consideradas por muitos de nós, porque a teologia brasileira, ela descende muito de uma teologia romanizada. Existe uma hierarquia angelical. Ele foi tão persuasivo na sua intelectualidade que ele convenceu muitos anjos. E tem espíritos hoje decaídos que, se pudessem ser envolvidos pelo arrependimento, seriam. Mas é um caminho sem volta. Agora olha só, eu preciso dizer para vocês, quem aqui já aceitou Jesus? Quem que já aceitou, se desviou, e como é que está a tua vida, minha? Então, irmãos, escuta, a todos que entraram aqui, infelizmente é um caminho sem volta. Você está sendo anunciado. Você atravessou essa ponte foi demolida, já era. Você pode falar para o irmão, já era, irmão. Ou vai, ou vai. Já era. Já era. Por quê? Porque não existe arrependimento para o diabo. Porque ele conheceu Deus face a face. A verdade foi expressa. Toda a verdade foi manifesta diante dele. A verdade está sendo manifesta diante de você. Talvez você não está vendo nada transcendental. Anjos voando, querubins, algo metafísico. Mas o seu físico está sendo tocado e a sua consciência está sendo ativada. Um gatilho tem sido acionado para você despertar o homem e a mulher espiritual que existe dentro de você. Irmão, acabou, já era. Agora você recebe essa revelação, você vai ter que sair desse ambiente. E talvez, ambiente que você menos espera, Deus vai te usar. Não perca a oportunidade. Olha só, versículo 18, vamos lá? Diz assim: não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão os filhos de Deus? Chegou o momento de nos revelarmos. Existem pessoas que não entendem, sabe por quê? Vivem na racionalidade, não foram ainda envolvidos na plenitude do Espírito, mas o Espírito de Deus habita dentro de vocês, porque isso é promessa para todos os que têm que ser legitimados como filhos.
Aonde estão os filhos de Deus? Se você é filho de Deus, você tem um Espírito de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Porque o Espírito de Deus revela o que existe no coração do Pai. O próprio Jesus chega e se preocupa de uma forma muito consciente de dizer: ó, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas todos aqueles que receberam, esses vão ser reconhecidos como filhos de Deus. E quando nós nos movemos como filhos de Deus, seremos justificados nele. Porque, irmãos, o próprio Espírito não vem te conscientizar de perfeição, você é limitado, mas um título ele vai te dar. Assim como ele é santo, você precisa ser reconhecido como santo. Nos ambientes onde você transitar, as pessoas precisam ser contagiadas pela essa unção. A unção agora não é mais física, mas ela é espiritual. E a Bíblia diz que existe uma unção que despedaça todo o jugo, que quebra as paredes. Pessoas vão pedir para você orar, famílias serão transformadas pelo simples fato de quando você obedecer o comando de Jesus, pisar e declarar que a paz seja sobre esse lar, que a paz seja sobre essa vida. Nós levamos todos os principados e potestades, chamamos a existência de um novo tempo, o governo do justo, a unção do Senhor sendo liberada sobre todo o território. Porque, olha só, quando Jesus diz e veio liberar isso para todos os discípulos, ele disse aqui, ó, não quero que vocês sigam revelações. As revelações seguirão. Esses sinais seguirão aos que crerem. No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O que acontece, irmãos? Tem muita gente às vezes se deslocando para ir para cultozinho, para receber profetada, sendo que você tem um Espírito que é bom sobre o coração de Deus. Chega de darmos honra aos homens, sendo que a honra pertence a Ele. A glória é dele, a unção é dele. Tudo isso foi liberado para todos nós. Vocês conseguem entender isso? Amém. E quando nos movemos dessa forma, no ambiente de trabalho, diante da família, irmãos, uma das coisas que mais me preocupa é a salvação das pessoas. Olha só o que Paulo diz: Senhor, talvez eu possa ter sido envolvido pela maldição do Senhor, que é perder a minha salvação. Tira a minha salvação e salva os meus irmãos de Deus. Olha só o que esse homem diz. Ele se conscientiza que a vida dele já não pertence. Ele se alegrava pelo simples fato de ver algumas pessoas libertas. Existem situações que às vezes estão sendo colocadas diante de pessoas que estão cativas e escravas. O quanto isso corrói quem tem um espírito. Irmãos, no encontro, confesso que quando eu vi o André e foi me dada a história dele, que ele era dependente alcoólico, irmãos, quando eu vi ele, que compaixão no meu coração. Quantas pessoas dependentes de químicas, e às vezes nós temos uma palavra de destino e não liberamos. Quantas pessoas envolvidas pela prostituição, uma história devastadora, e nós temos essa unção. Nós descarregamos a libertação que é o nome de Cristo Jesus. Já não se trata de nós. Quando nós nos anulamos, tem coisas às vezes que eu anulo e algumas pessoas, mas por que tu fez isso? Irmãos, eu sei que quando eu faço isso, eu arranco um sorriso do rosto de Yeshua, eu alegro o coração dele, e a minha alegria, a minha maior alegria é saber que eu estou fazendo o desejo do coração de Deus. E precisamos ser nesse ambiente contagiados com isso. Vamos lá, versículo 20. Porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Olha só, foi condicionada à frustração porque ela se sujeitou às suas razões. Eu posso dizer, irmãos, existe muita culpa do diabo em algumas coisas que aconteceram na sua vida, mas grande parte das coisas que aconteceram foram decisões suas. Porque o próprio Deus vai falar que o pecado está à porta, mas cabe você dominar. Automaticamente, você precisa ser a pessoa que saiba dizer não para o pecado. Dizer não para as coisas que vai ferir o coração de Deus. Mesmo que você seja cercado por pessoas. Eu vou contar um testemunho que já contei, mas eu preciso contar ele simplesmente para terminar. Uma vez, estava trabalhando numa construção civil lá no quilômetro 32,
construção de alguns prédios. Se eu não me engano, o nome do condomínio acho que é Guandu. O que aconteceu? Teve como se fosse uma rebelião, porque eu trabalhava com uma equipe. E essa equipe toda se levantou contra o encarregado, pedindo para que o engenheiro se apresentasse, porque haveria a possibilidade de uma greve de ônibus. Mas nada tinha ainda sido resolvido. Ou seja, alguém tendencioso, de forma tendenciosa, inflamou aquela situação. Eu visualizei, e eu e o Luiz, o David e o Jailson, nós trabalhávamos no cômodo mais difícil, que era o hall, montar o corredor e a escada. O que acontece? O pessoal inflamando, eu vi que todo mundo saiu. E quem, na realidade, só trabalhava diretamente do meu lado era o Luiz, do Arbudo. E eu senti que toda a equipe começou a olhar. E eu fui e falei assim, o espírito, enquanto o lugar era muito barulhento, eu sou um cara que às vezes estou num lugar barulhento, estava trabalhando com martelo, e comecei a falar em línguas. Porque todos os momentos onde o barulho era em excesso, eu começava a entrar em espírito, em línguas, trabalhando. Aí o que acontece? O Espírito me ministrou, filho, não vai. Não entra nessa. Aí eu cheguei e falei para o Luiz, eu falei assim, Luiz, nós trabalhamos no cômodo mais difícil. E o Espírito está testificando em mim para nós não tomarmos esse posicionamento. Todo mundo parou e o pessoal ficou tipo assim, ó, olhando, botando aquele terror psicológico. E eu, não, nem liguei. Continuei trabalhando. E o Espírito testificou assim, ó, filho, essa é a postura correta. Mesmo que a maioria se oponha a esse princípio, você não cede. A voz do povo não é a voz de Deus. Amém. Consegue entender isso? Amém. Não ceda essa situação, porque existem anjos que cederam à pressão e até hoje se arrependem amargamente. Mas agora a situação é que não tem volta mais para ele. Eu preciso deixar muito bem claro, explícito o que ocorreu. Existem anjos que cederam à pressão. Simplesmente, ei, você não vai não? É a maioria. Você fecha comigo ou não fecha? Irmãos, eu obedeci a Deus, sensível à voz de Deus. O cômodo mais difícil quem montava era eu. Eu continuei montando. O período que eles pararam lá, o engenheiro foi e falou assim, não, cara, não vai acontecer nada não. Já fui notificado que não vai acontecer nada. O que aconteceu? Aí eles, frustrados, voltaram a trabalhar. Eu, cadê o meu? Era tarefinha, cadê eu? Tchau para todo mundo. Por quê? Quem obedece não perde território e cumpre o seu propósito sobre essa terra. Precisamos estar sensíveis. E naquele exato momento fui ministrado, fui sensível ao Espírito, a entender algo que Deus me revelou. Irmãos, não segue a multidão, segue a Cristo. Consegue entender isso? Precisamos sair desse ambiente aqui, agora ministrados e conscientizados que lá existe uma grande expectação da manifestação dos filhos de Deus. E eu fiz uma pergunta aqui e volto a fazer. Aonde estão os filhos de Deus? Então olha só, se alguém ainda não tem esse título de filho, precisa se expor como filho, assim como Jesus se expôs. Mesmo que você enfrente guerras. O que acontece? Todos precisam se expor. Por mais que você enfrente guerra. Talvez na vida de vocês aqui na frente, de algumas pessoas, irmão, pode desencadear algumas guerras. Mas Jesus disse, eu sou um filho de Deus. E se eu não falar o contrário, estaria mentindo, seria mentira. Como pode você dizer que é filho de Deus? E como pode ser que nós descendemos de Abraão, irmão? Ó, se vocês descendessem de Abraão, vocês entenderiam o propósito. Se vocês fossem semente de Abraão, porque Abraão ele é conhecido na Bíblia como o pai do que mesmo? A fé, irmão, agora precisa ser conectada dentro de um âmbito totalmente espiritual. Talvez você vai enfrentar um montão de guerra no seu trabalho, diante da família. É uma decisão que não é fácil, mas ela tem a sua recompensa. Eu quero me chamar aqui, se alguém deseja aceitar Deus como um Pai, eu quero te convidar a vir aqui à frente.